Esse processo de 1941 dá uma ideia de como se trabalhava na época. Todos os documentos, atas de audiência, certidões, eram feitos com máquinas de escrever. Por incrível que pareça, em 1980, 40 anos depois, os processos continuavam sendo feitos com máquinas de escrever. Como esta aqui. Na virada para os anos 80, a Justiça do Trabalho catarinense, vinculada ao Tribunal do Paraná, contava com apenas 14 juntas de conciliação e julgamento. Os trabalhadores ainda tinham muita dificuldade de acesso a seus direitos através da Justiça. Em 1981, o TRT catarinense começou nesta casa, na rua Rafael Bandeira, em Florianópolis, que durante alguns meses serviu de sede para a comissão de instalação do tribunal. O Brasil vivia um momento de transformação e isso atingia diretamente a Justiça do Trabalho. A ordem jurídica era outra. A Constituição então vigente não tinha sido feita por uma Assembleia Constituinte, mas outorgada pelo governo. Vivia-se ainda sob o regime militar e os brasileiros não votavam para presidente, para governador, nem para prefeito, coisas impensáveis hoje em dia. Por outro lado, aquele tempo foi marcado pelo início de um processo de reorganização dos trabalhadores. As greves de metalúrgicos no ABC Paulista, em 78 e 79, e de muitas outras categorias em todo o país, deixavam claro que o Brasil queria abrir caminho para a redemocratização. Naquele cenário explosivo de efervescência social, tendo por principais protagonistas os trabalhadores, estava a Justiça do Trabalho, encarregada de lidar com os conflitos que também tinham por principais protagonistas esses mesmos trabalhadores. Em Santa Catarina, a estrutura do judiciário trabalhista resumia-se a 14 juntas de conciliação e julgamento espalhadas pelo Estado. Os recursos das decisões dos juízes tinham que ser remetidos ao TRT em Curitiba, porque Santa Catarina ainda não tinha o seu próprio tribunal. Nesse momento singular da vida do país, foi criado em 1981 o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. A criação do TRT ainda estava resumida a uma lei, palavras num papel. Era preciso transformá-lo em realidade material para que pudesse cumprir seu papel social. 8 juízes, sendo 4 magistrados do trabalho de primeira instância, um representante da OAB e outro do Ministério Público e 2 classistas temporários assumiram esta tarefa e colocaram as mãos à obra. Tudo estava por fazer, a começar por um lugar para se instalar e começar a funcionar. A primeira sede foi nesse edifício, imóvel alugado à época, na rua Saldanha Marinho, esquina com João Pinto, centro de Florianópolis. O Brasil começava a mudar também. Em 1982, depois de mais de 20 anos impedidos de votar, os brasileiros foram às urnas eleger os governadores. Daí para adiante foi uma corrida contra o tempo, para conseguir o mais rapidamente melhorar as condições de atendimento da Justiça do Trabalho frente à efervescência social por que passava o país. A primeira gestão do tribunal, presidida pelo juiz José Fernandes da Câmara Canto Rufino, ocupou-se de instalar a estrutura administrativa, organizar o quadro de pessoal herdado do Tribunal do Paraná, ampliá-lo, providenciar um prédio próprio. A simples criação do TRT já trouxe benefícios desde a primeira hora. Embora o tribunal contasse de início com apenas 8 juízes, a grande vantagem é que os processos não precisavam mais viajar para Curitiba para terem julgados os seus recursos. Isso se fez sentir de imediato com a redução do desgaste, do tempo e do custo que os advogados precisavam enfrentar para defender os seus representados em uma outra capital. Em setembro de 1983, o tribunal inaugura sua primeira sede própria, após reforma e adaptação de um prédio no centro da capital, antes pertencente à Universidade Federal. Com os olhos no futuro, ainda em 1983, é criado o Núcleo de Processamento de Dados, formado por servidores do quadro de pessoal e são adquiridos os primeiros computadores. Para a gente hoje que está nessa área, desde quando eu comecei até hoje, a coisa evoluiu bastante. Inclusive tem um andar inteiro num prédio novo, que é praticamente a CEINFO, que é uma estrutura que merecia até um espaço maior.
Em setembro daquele ano, o tribunal realiza seu primeiro concurso público para juízes do trabalho, empossando os 10 aprovados. Estruturado o tribunal, a partir de 1986, são criadas 3 novas juntas de conciliação e julgamento e instaladas 2 unidades avançadas, elevando de 14 para 19 o número de locais de atendimento no Estado. O ano de 1984 foi marcado pela histórica campanha por eleições diretas para presidente e a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A Justiça do Trabalho catarinense segue crescendo. Em 1987, mais 10 novos juízes de primeira instância aprovados em concurso tomam posse. No mesmo ano, é aberto concurso público para ampliação do quadro de servidores. E como a demanda pela Justiça do Trabalho ainda era grande, foi encaminhado ao Congresso Nacional projeto de lei ampliando a composição do tribunal. O ano seguinte, 1988, tem uma significação especial para todos os brasileiros. A Assembleia Nacional Constituinte restabelece a ordem jurídica democrática no país. A política é o centro das atenções, e o cidadão redescobre o seu papel de agente das transformações. Tudo isso teve reflexos imediatos na Justiça do Trabalho. Em primeiro lugar, pela mudança profunda na ordem jurídica, que passa a ter novos paradigmas. Em segundo lugar, porque os trabalhadores, através da pressão política das mobilizações populares em crescimento, conseguiram colocar na Constituição um artigo inteiro de direitos sociais que eram a garantia constitucional dos direitos trabalhistas, antes restritos à CLT, além de ampliá-los em inúmeros aspectos. Trabalhadores com mais direitos e com mais poder de reivindicação acabam aumentando consideravelmente a demanda por direitos na Justiça do Trabalho. Em 1988, quando a Constituição ainda estava sendo feita, a Justiça do Trabalho recebeu pouco mais de 23 mil novos processos. No ano seguinte, na plena vigência dos novos direitos da Constituição de 88, o número saltou para mais de 31 mil. Desde que a promulgação da Constituição de 1988, a avalanche de processos aumentou. Houve uma demanda de mais de 40% de ações trabalhistas ajuizadas, não é? Além daqueles processos originários do Tribunal, dissídios coletivos, os direitos trabalhistas em efervescência, não é? E nós precisávamos com urgência instalar novas unidades judiciárias. Eu contava com 17, haviam sido criadas 11, sem praticamente condições orçamentárias de criar essas varas. O esforço foi compensado e antes do fim do ano tinham sido inauguradas 11 novas juntas espalhadas pelo estado de Santa Catarina, dobrando a capacidade de atendimento que o tribunal tinha quando foi criado. Ainda em dezembro de 1989, o próprio tribunal teve o número de seus juízes aumentado de 8 para 13, com a criação da segunda turma, o que permitiu fazer frente ao aumento brutal da demanda. Mas ainda não era suficiente. Durante o ano de 1991, a marca de 31 mil processos de 89 já tinha passado dos 44 mil. A batalha continuou, e antes de completar 11 anos de existência, em 1992, o TRT de Santa Catarina consegue aprovar a criação de mais 16 juntas de conciliação e julgamento, totalizando então 44 unidades. O tribunal também precisava aumentar sua capacidade de trabalho, e em 1993, o número de seus juízes foi mais uma vez aumentado, de 13 para 18, com a criação da terceira turma. Em 1996, a informatização do tribunal dá um passo importante e essencial com o início do funcionamento, ainda experimental, de um sistema de acompanhamento de processos e de execução de tarefas processuais na primeira instância, o SAP-1, totalmente desenvolvido por servidores do quadro de pessoal, o que simplificou enormemente o trabalho processual burocrático nas juntas de conciliação e julgamento e ajudou a enfrentar o enorme aumento da demanda de serviços.
Mas outros problemas ainda estavam por vir. Em 1999, o Judiciário Trabalhista Catarinense já recebia cerca de 52 mil processos, contra aqueles 44 mil de 1992, conseguiu solucionar a quase totalidade deles. A estagnação econômica, iniciada nos anos 80 e que se agravou nos 90, trazia consigo o desemprego, que, por sua vez, levava ao aumento das ações trabalhistas na Justiça. Uma justiça rápida e eficiente para garantir aos trabalhadores os seus direitos básicos passou a desgostar alguns setores, e o ano de 1999 foi marcado por uma campanha contra o Poder Judiciário, que culminou numa CPI e numa proposta de extinção da Justiça do Trabalho. Uma proposta radical de reforma do Poder Judiciário que inclui, entre outras coisas, o fim da Justiça do Trabalho. A reação dos trabalhadores se fez sentir por toda parte. Juízes e servidores repudiam a extinção da Justiça do Trabalho. A extinção da Justiça do Trabalho, proposta pela reforma do Judiciário, gera protesto. Servidores da Justiça protestam contra a extinção da Justiça do Trabalho e a proposta da reforma do Judiciário. Sindicatos, OAB e vários órgãos da Justiça se uniram para defender a Justiça do Trabalho, dentre eles o Tribunal de Santa Catarina. Em 1999, com a participação do presidente do tribunal e grande número de servidores, juízes, sindicatos e trabalhadores, foi realizado um ato público em defesa da Justiça do Trabalho, em frente ao TRT em Florianópolis. Perto de 1.000 pessoas participaram do protesto. Isso é muito grave para um país que se diz democrático. Só neste ano, 5.455 processos já foram julgados em menos de 6 meses pelo TRT de Santa Catarina. Na ocasião, o Congresso Nacional aprovou a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho e as juntas de conciliação e julgamento passaram a se chamar simplesmente varas do trabalho. Todo esse momento político levou à abertura de discussão sobre a necessidade de uma reforma no Judiciário, consolidada depois de muita discussão na Emenda Constitucional número 45, promulgada em dezembro de 2004. Um dos setores mais afetados foi, mais uma vez, a Justiça do Trabalho, com a ampliação substancial da sua competência. Os anos de 2005 e 2006 foram marcados pela inauguração de mais 10 varas do trabalho, que somam hoje um total de 54 em todo o estado, quase 4 vezes o número de unidades existentes quando da criação do TRT da 12ª Região há 25 anos. A cada novo e inesperado desafio, o TRT de Santa Catarina tem conseguido manter o seu papel social, tão difícil, de tentar levar justiça às relações de trabalho. E assim espera continuar, porque o dever de um órgão público numa sociedade democrática é atender cada vez mais e melhor às necessidades dos cidadãos.